Olá, aqui nesse vídeo a gente vai conhecer a história da Débora e como é que ela passou de 12 para 40 pacientes por mês, como está trabalhando com programas de atendimento, impactando a vida das crianças indo querer morar na casa dela. Vai ser um bate-papo muito legal para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como num curto espaço de tempo é possível a gente florescer na nutrição materna infantil, certo? Todos os dias aqui às 12 horas a gente está fazendo, né, um estudo de caso com uma nutricionista que floresceu para nutrição materna infantil e ela conta pra gente a trajetória dela, o que ela vem fazendo desde a época da graduação, né? E depois das 18 horas a gente sempre tem uma live de conteúdo para vocês. Então hoje, especificamente hoje, aliás, acho que eu preciso abrir, hein, a caixinha de perguntas. Especificamente hoje, eu tenho certeza se eu abrir. A gente vai ter uma live de dúvidas e respostas sobre a aula 2 do workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, né? A aula 1 e a aula 2 já estão no ar. Hoje eu faço a live de perguntas e respostas. Ontem a gente teve o aulão secreto. Quem aí tá no aulão secreto? Gente, eu tô adorando dar os aulões secretos, adorando de verdade. Tem sido muito legal dar esse aulão mais aprofundado, com slides pra vocês. E acredito que, né, quem tá conseguindo ir ao vivo, tá com a gente ali ao vivo, porque ela não tá ficando gravada, tá podendo aproveitar bastante ali o conteúdo. E a Débora já está por aqui, vamos colocar ela pra dentro. Olá, Ana, Arce, deixa eu chamar a Débora aqui. Ana tá por aí, a Arce, Carol, a Lana, a Belissa. Oi, né, Ana? E hoje vamos bater um papo com a Débora. Olá, Oi, Carol, amor. tudo bem? Eu tô bem, e você como está? Tudo bem também. Ó, que eu fiz uma super Obrigada. antecipação, hein? Que eu tô curiosa pra saber como é que essa mulherada aí consegue encher a agenda também. É uma dúvida que a gente tem muito, né, Carol? Bem no início, quando a gente quer começar a atender. Sim, sim. E tem uma coisa, eu tava conversando um pouquinho com a Débora antes, né, gente? Aí a gente tava falando, ó, Débora, entra na live, assim, me chama, aquela parte operacional. E eu sempre pergunto um pouco se tem algum caso específico, né, que elas queiram contar durante a live e tudo mais. E é claro que vocês ficam super curiosas para entender, poxa, como é que aumentou esse número de pacientes? Mas também foquem em entender como é que ela tem conduzido essa experiência, né? Dos pacientes, Sim. porque isso é um dos fatores principais, ao meu ver, que está também ajudando ela a conseguir ter mais e mais crianças para plantar a sementinha da alimentação saudável. Mas bora lá, por favor, se apresente, de onde você fala, quem é você, o que você faz atualmente. Prazer, pessoal. Meu nome é Débora, eu sou nutricionista aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E atualmente eu tô atendendo na parte materna infantil aqui em Uberlândia. Mas no início, quando eu posso contar um pouquinho, né, da Claro, claro, história? pode engrenar aí o seu começo da história. Como é que foi parar Tá. na nutrição? Por que nutrição materna infantil? Aham. Então, pessoal, quando eu estava na graduação, acho que às vezes muitas pessoas devem passar por isso também, Carol. Eu não me identificava tanto com materno infantil, porque eu não tinha, na parte da teoria, a gente aprendeu um pouco, mas a gente não teve prática nenhuma. A gente não atendeu uma criança sequer. Então, a parte materno infantil, para mim, passou batido, mas eu sempre gostei muito, muito, muito de trabalhar com criança, de brincar com as crianças mesmo, sabe? Reunião de Uhum. família, eu ficava brincando e tudo mais. E aí, quando eu fui pro estágio, eu falei assim, não, eu queria muito ver se realmente eu quero, é isso que eu quero mesmo. E aí, Uhum. quando eu fui pro estágio de social aqui na minha faculdade, gente, é um sorteio, então a gente não passa todo mundo nos mesmos lugares. E Sim. aí, tinha um sorteio para passar na parte da área escolar. Eu falei assim, não, essa que eu quero tentar. E eu fui sorteada, só que na hora de começar o estágio, cancelaram nesse lugar por conta da prefeitura. Aí eu falei, ai, não vai dar certo. E eu acabei indo para um outro local, que era questão de feira livre e tudo mais. Mas eu falei assim, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode aqui, independente de onde a gente está. E lá Uhum. nesse lugar, como a nutricionista viu que eu gostava muito de criança, ela foi convidada para fazer uma palestra numa escolinha, num EMEI. E aí ela me chamou. Aí foi a primeira vez, efetivamente, que eu trabalhei com crianças. E eu fiquei encantada, fiquei babando mesmo, igual mãe fica babando com as crianças. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero. Aí quando eu acabei esse estágio, a gente foi fazer um outro sorteio para o estágio de clínica. E aí eu não saí para pediatria de novo, eu saí para a parte de transplante, de umas coisas que não tinha nada a ver, que eu não queria.
E essa tinha uma estagiária que estava no estágio anterior comigo, ela saiu para pediatria e ela sabia muito que eu queria. E aí eu falei assim, não, você tem certeza que você quer esse? Aí ela falou assim, não, vamos trocar por mim, tranquilo. Aí eu falei, ai, pelo menos eu vou conseguir passar. E aí quando eu comecei o estágio, eu vi que realmente era isso que eu queria trabalhar com criança. Foi, eu acho que a melhor coisa que eu fiz na graduação, que eu aprendi muito, muito. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero. Mas quando eu saí da faculdade, o que aconteceu? Eu tinha a parte teórica que era bem superficial, porque as nutricionistas, as professoras, normalmente não têm uma experiência que a gente tem, né, Carol, de consultório, da prática. Então, eu saí muito perdida. Eu falei assim, eu sei um pouco, mas falta como lidar com essa situação. Tinha muita insegurança. E aí, quando eu saí, eu falei assim, não, vou tentar prestar residência. Aí eu fiz a residência em saúde da criança. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito, um diferencial que eu aprendi muito, que lidar com família, lidar com várias doenças. E na residência também eu tive supervisoras incríveis. Eu vi que até teve uma que entrou aqui, Carol, que ela é aluna da nossa turma também. Ela fez a inscrição, a Cássia. Aí, A Cássia foi sua supervisora? Olha! Ela foi minha supervisora e a gente fez a inscrição e a gente não sabia, a gente fez junto. Aí, a hora que você mandou a lista dos nomes, eu falei, ué, Cássia e Maria? Eu falei, Cássia, você fez a inscrição também? E aí, ao longo da residência, foi onde eu comecei a conhecer o coaching nutricional e as atividades da Carol, porque tinha uma outra supervisora minha que ela sempre tentava inovar o atendimento do ambulatório de endócrino. E a gente tinha muita dificuldade, que as crianças não seguiam dieta, não tinha resultado, voltava, só ganhava peso. E aí ela começou a usar algumas ferramentas, que era o calendário da Nutri, e ela usou também, acho que o cientista da Nutri, que tinha algum NutriKids que conseguiu. E aí, por lá que eu comecei a conhecer, eu falei assim, nossa, e começou a ter um pouco de resultado em algumas crianças que a gente tinha muita dificuldade. E aí, quando eu acabei a residência, eu acabei em março de 2020, junto com a pandemia. Aí eu falei assim, meu Deus, agora não tem mais jeito, o que eu vou fazer da minha vida? Aí quando eu acabei a residência, eu casei bem uma semana depois que eu acabei a residência. E meu marido estava morando em outra cidade, a gente mudou para lá. E aí complicou mais ainda, eu falei assim, agora o que eu vou fazer se eu estou numa cidade nova, não conheço ninguém, como que vai ser? Mas eu falei assim, não, vamos tentar ver o que dá para fazer. Mas como foi naquele período que fechou tudo, não tinha nem como essa questão de consultório, eu nem pensava no online ainda, e aí eu comecei a estudar. Aí teve uma residente que passou comigo, que era até de BH, e ela me marcou no seu Instagram, Carol, que era da Semana NutriKids. Eu acho que tinha que marcar algumas pessoas para fazer uma frase, acho que ia ganhar uma mentoria ao vivo, acho que era isso. E aí eu comecei e falei assim, não. Aí eu comecei a maratonar tudo, cara. Eu comecei a ver todas as lives, comecei a ver tudo. Além das suas, eu comecei a ver de um monte de lugar. Eu acho que a gente sempre tem que aproveitar o que a gente tem de forma gratuita. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso tal. Mas não dá para me fazer o outro curso. Eu acho que a gente tem tanta coisa gratuita e tão rica hoje em dia no Instagram que a gente tem que saber aproveitar. E aí foi aí que eu falei... dar os primeiros passos sempre, né? Isso é legal de você falar, porque assim, a gente tá com um workshop rolando, né? Workshop Complicando Atendimento Infantil. E assim, gente, a gente tá com cerca de, sei lá, 5.000 inscritos, mais ou menos, mas mais ou menos 1.000 pessoas já viram as aulas. Isso quer dizer, tem 4.000 pessoas que foram lá, se inscreveram e estão enrolando, deixam pro sábado e pro domingo. Aí sábado o filho tem febre, a mãe tem um problema, e a aula sai do ar, aí fica chorando depois, sabe? Porque realmente, conteúdo que existe disponível é para se aproveitar, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que aproveitar em todo momento, Carol. Eu brinco que meu marido, ele conhecia sua voz já, porque eu colocava as aulas e ia fumando as coisas, fazendo as outras coisas e escutando tudo que você ia falando. E isso já me ajudou muito, porque eu fui vendo que eu podia começar a criar um Instagram para me divulgar,
foi aí que eu comecei a criar. Aí eu fui começar a entender outras formas, essa questão do atendimento online, que para mim era uma coisa muito nova, que eu não tinha nem ideia de como fazer. Aí eu comecei a ver as ferramentas que já tinham gratuitas, a do Marujo, que eu tinha feito a semana NutriKids, que eu acho que foi bem nessa época que eu comecei a te conhecer. Aí, mas eu fiquei namorando um pouquinho. Eu falei assim, deixa eu ver como que é. E aí, com o tempo, eu fui vendo. E aí, em maio, que eu fui começar a atender efetivamente em consultório. Porque eu fui vendo, e eu comecei a atender na cidade que eu estava. E também em Uberlândia, que é onde eu estou atualmente, mas era em outra cidade. E eu falei assim... Você tá em Uberlândia, é isso? Mas na época, eu estava em Tumbiara. É uma cidade de 2 horas daqui, mais ou menos. Certo. Aí eu falei assim, como eu conhecia, como eu tinha um conhecimento dos profissionais daqui, eu falei assim, vou atender pelo menos um período em Uberlândia e vou atender nos outros lá. E aí foi aí que eu fui começando. Aí eu atendia os pacientes, já usando algumas ferramentas que tinha, com todo o conhecimento que eu tinha também, mas eu percebi que faltava alguma coisa para as crianças brilhar o olhinho mesmo, que eu falo, sabe? Que eu explicava para os pais, a gente conseguia ter um avanço, mas chegava um momento que, se a criança não envolver e não entender o que ela precisa fazer, mesmo que seja pitico mesmo, porque se ela for uma coisa obrigada, não resolve. A gente precisa envolver a criança para ter um resultado a longo prazo. Porque não adianta nada a criança, por exemplo, que vai perder peso, perde um pouquinho e para. Tem que mudar esse hábito da alimentação a longo tempo. E aí foi onde eu falei assim, não, eu vi a Carol falando, falei assim, não, agora, quando abrir a turma do coaching, agora eu vou. Aí eu acho que até tinha comentado, perguntei para você, antes mesmo de abrir, eu perguntei se dava pra gente trabalhar um pouquinho das ferramentas com parte de seletividade alimentar, porque no hospital eu aprendi muito sobre obesidade, sobre diabetes, várias coisas, mas seletividade era uma coisa que parecia muito, mas era uma questão que tinha que ter mais ferramentas para a gente trabalhar. E aí foi quando eu comecei o curso, né, que eu comecei a fazer. No início, tinha paciente, mas eram bem poucos, porque eu estava começando a divulgar, ainda não faltava também uma fidelização, sabe? Às vezes os pacientes achavam que era igual consulta de pediatra, vai, fala tudo que tem que falar e pronto, tchau. Aí eu fui tentando entender e passar isso para os pacientes também, que é como se fosse uma terapia nutricional. Não é um atendimento pontual que vai trazer um resultado, salve um caso ou outro. Mas é importante a gente ter esse acompanhamento, né, a longo prazo, para a gente ter um resultado melhor. E aí foi onde eu fui entendendo essa questão ao decorrer do curso, como a gente fazer essa questão de fidelização. Porque no início até teve um programa que eu fechei antes do curso, mas não foi tão... Eu achei que faltava alguma coisa também, sabe? Aí foi aí que eu falei assim, não, a gente precisa também investir na nossa carreira, no nosso atendimento, porque não adianta nada a gente, às vezes, não investir, guardar esse dinheiro pra gente, mas e a longo prazo? E o resultado que a gente quer entregar para o nosso paciente? A gente precisa pensar em sempre melhorar. E sempre eu tentei fazer isso, sempre tentei observar o melhor que a gente tinha de cada situação. Por exemplo, na residência eu observei o máximo que eu podia, conteúdo gratuito eu tentei absorver o máximo que tinha. E aí no coaching eu tentei absorver o máximo que podia também para aplicar isso ao decorrer dos atendimentos. E aí no início, no primeiro mês, eu atendi em torno de 8 pacientes só. Aí eu continuava maratonando as aulas, porque eu tinha bastante tempo, né? As aulas gratuitas. Aí em agosto foi quando eu comecei o coaching mesmo. Em agosto eu tinha em torno de 12 pacientes, não tinha aumentado tanto. E aí eu falei assim, não, agora eu vou ver as aulas, agora a gente vai dar certo. E eu lembro da Carol falar em algum lugar... Oi? Agora vamos bombar isso daqui. Vamos. E eu lembro de você falar em algum lugar, Carol, falar assim, gente, separa um tempo para vocês verem as aulas. Falei assim, não, gente, eu tenho 12 pacientes, até eu assistir em qualquer hora que eu quiser. Aí eu falei assim, não precisa separar um tempo.
Aí, depois que eu fui entender que eu precisava ter separado um momento, por exemplo, dia tal eu vou fazer isso. Porque foi aumentando tanto os pacientes, e não só pelas aulas e pelas ferramentas, porque no curso também a gente entende em como abordar essa mãe. Por exemplo, às vezes a mãe pergunta assim, bom dia, doutora, quanto é a consulta? Aí eu respondia tanto, aí o paciente sumia. E aí, Nunca mais. nunca mais. E aí eu fui entendendo que não adianta a gente tem que trabalhar essa questão também, que o primeiro atendimento, a primeira coisa, é o que vai trazer resultado lá na frente. Você tem que encantar o paciente, não só a criança naquele momento, mas a mãe também. A gente fala a mãe que é a principal, né? Mas a gente tem que trazer esse conforto, escutar a mãe também. Às vezes, as mães acabam mandando áudio de vários minutos para explicar a história, e é importante a gente escutar. Porque com coaching também a gente entende que a gente tem que escutar essas famílias, não só vomitar tanto de conteúdo. Porque se a gente só ficar vomitando, falando, faz isso, porque a gente sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe. É só se a gente fazer uma lista de infinidade de coisas, é completamente diferente da gente escutar o que a mãe quer, o que é a demanda dela e como que a gente pensar em como vai realmente ajudar. E muitas mães falam, eu quero que você pelo menos me escuta, porque eu já passei por um monte de profissionais que nem escutam. É bem difícil. Isso é tão... Às vezes, eu estava até ainda há pouco, eu participo de um grupo de nutricionistas, né, aqui da região do Vale. Não de nutricionistas materno-infantis. A gente também tem um das nutris materno-infantis, mas era um geralzão. E aí, uma nutri que é de outra área, não sei exatamente onde ela trabalha, mas não é com crianças, ela perguntou, né? Ah, tem alguém que trabalha com crianças aqui por conta de um caso, assim, assado, um caso de seletividade. Ela explicou lá o caso porque, né, a mãe tá procurando ajuda. Aí o pessoal foi recomendar quem eram as nutris que poderiam atender e tudo mais. Aí ela falou assim, então, mas certeza que essas pessoas podem ajudar? Porque essa mãe já foi numa nutri, né? Falava que era uma nutri materno-infantil ali, mas ela falou que não adiantou, que ela não teve manejo para lidar com a criança. Então, eu vejo bem ali na sua fala, e eu tô até, daqui a pouco eu vou dar um spoiler do seu Instagram, que está lindo da vida, eu tava até vendo, tipo, não é só esse conhecimento técnico, né, Débora, que eu percebo que faz a diferença. Isso é essencial, isso é uma coisa que, tipo, se você vai atender e você quer trabalhar com crianças, você vai ter que saber, não tem para onde fugir, você vai ter que ir e entender por onde é que você vai se alimentar desse conteúdo técnico, né? Existem N formas de fazer isso, mas só isso daqui não basta às vezes. A mãe vai lá, ela senta e você, porque o artigo tal, porque a referência tal, porque sei lá o que tal, e você vai falando, faça 1, faça 2, faça 3, faça 4, faça 5, toma aqui e vai com fé embora, né? Porque olha, não tem outro jeito. Então, a diferença que eu vejo nessas nutris que vêm cada vez mais florescendo e conseguindo crescer é que elas fazem um mix dessas duas coisas. Opa, aqui tem acolhimento, aqui tem escuta, eu vou entender a tua história. E também vou embasadamente te ajudar com isso, né? E envolver a sua criança e tudo mais, tipo, todo mundo faz parte. Então, acho que esse é um insight legal para o pessoal que está aí pensando em como crescer, né? Pegar, porque senão, gente, é muito difícil ir pra frente, é muito difícil. Sim. Mas certo, aí você aprendeu um pouquinho, então, de fazer a dança lá, na hora que vai conversar com a mãe. E como que foram esses próximos passos depois? O que foi rolando dali pra frente? Então, aí eu percebi que em torno de setembro começou a aumentar bastante os pacientes e começou a aumentar muito o boca a boca. Porque antes a grande maioria dos meus pacientes vinha por Instagram. E depois muitas pessoas começavam a falar assim, a fulana tal, me indicou você e tudo mais. E outra coisa que eu percebi também, porque quando eu comecei a atender, todo mundo acho que faz aqueles cartãozinhos, né? E aí, quando eu comecei a atender, eu fui entregando esse cartãozinho para um monte de parceria, de profissionais, e não teve resultado nenhum, porque entregar cartãozinho não traz resultado. E aí a Carol, acho que em algum momento ela falava que essa questão da parceria, que a gente tem que explicar, mostrar o como que a gente trabalha para o profissional e tudo mais. E aí eu fui começando a fazer isso também, não foi só o atendimento.
eu fui pensando nessa questão da parceria, em como conversar com essa mãe. E com essas parcerias também que eu fui fazendo, eu percebi que muitos profissionais começaram a me indicar também. E uma coisa que eu sempre tentava fazer é dar um feedback para esses profissionais. Por quê? É igual a gente encaminha para algum psicólogo, por exemplo. A gente quer ver se está tendo um resultado, para a gente trabalhar e ter um efeito positivo para o paciente mesmo. E aí eu sempre tentava dar esse feedback, conversava. Às vezes, se vinha um paciente, por exemplo, para mim, eu achava que precisava conversar com o psicólogo dele, eu conversava. E eu acho que esse envolvimento foi ajudando também para essas indicações, porque apesar de eu conhecer muitos profissionais que atendiam em consultório por conta da residência, nem todos me indicavam, porque não conhecia a prática do consultório, conhecia a prática do hospital. Então, essa questão da gente mostrar para eles como que é o nosso serviço também, eu acho que faz muita diferença, Carol, porque eu acho que a voz do pediatra é muito importante para as mães. Então, se um pediatra fala assim, vai nessa nutricionista, ela vai. E aí, ela confia mais, sabe? Então, eu acho que é importante a gente se envolver de profissionais que pensam como a gente também. Não adianta ser um profissional que acha que pensa uma coisa totalmente diferente e a gente pensar em alguma outra coisa. Então, tem que ter uma compatibilidade de ideias também, né? Eu acho que essa parte dos profissionais indicarem ajudou bastante também. E aí foi quando começou a aumentar muitos pacientes. Foram aumentando, acho que em setembro, eu até comecei a atender em uma outra sala que eu não atendia. Porque não estava suprindo a demanda dos horários. Eu peguei uma outra sala e eu comecei a atender em 5 períodos. Antes eu atendia, acho que até junho, julho, um período só. E aí começou, eu falei assim, não vai dar, né? Esses horários vai ficar um monte vazio. E começou a encher muito os horários. Eu falei assim, gente, vou até dar uma ajeitada para não ficar tão concentrado de paciente, né? Porque também tem que ter uma qualidade do atendimento. Não adianta a gente... É isso que a gente até conversou quando eu falei com a Carol, que tinha aumentado bastante. Porque não adianta também a gente falar assim, não, eu quero encher, lotar minha agenda, quero ganhar rios de dinheiro, mas e o que você está entregando para o paciente? Está sendo de qualidade? Está trazendo resultado para ele? Como que está sendo? Então, a gente tem que também ver, além da quantidade, como que está sendo esse atendimento. E como eu também disponibilizo sempre meu WhatsApp para as mães tirarem as dúvidas, acaba que tem, às vezes, muitas dúvidas que, às vezes, elas tiram, que aí, às vezes, manda foto da criança, às vezes, a criança manda áudio. Eu tenho até um grupo VIP no WhatsApp, que teve uma criança que, às vezes, ela manda o áudio no grupo errado, que era para mandar para mim, manda no outro grupo. Então, eu sempre falo para as mães também, falo assim, tira uma foto na hora que ele estiver comendo, experimentando, pede para ele gravar um áudio, aí eu vou lá e gravo respondendo ele. Por quê? Esse envolvimento, eu percebo que a criança, ela fica mais envolvida também, sabe? Ela fala assim, nossa, a tia Débora respondeu meu áudio, a tia Débora alguma coisa, teve até, esse ano eu estou começando a mandar áudio também, parabenizando dos aniversários. Teve um menininho que falou assim, tia Débora, até você lembrou do meu aniversário, eu não acredito! Todo mundo lembrou! Ele ficou super feliz. É uma coisa simples, né, Carol? Mas que eu acho que algumas coisinhas pequenas que a gente vai fazendo faz tanta diferença. E é só a gente se programar. Eu acho que é importante a gente se programar para fazer isso, porque é até uma coisa que em dezembro, eu fiz uma pausa para eu reestruturar e organizar um pouquinho isso, porque senão a gente vai no ritmo, mas a gente também tem que ter um planejamento, onde a gente quer chegar, como que a gente espera que seja esse atendimento mais para frente. E eu fui indo um pouquinho no meu ritmo, até que teve um bônus no curso da leitura, dos livrinhos. Quando eu fiz, eu falei assim, gente, eu tô perdida, agora não vai dar tempo. Eu não aproveitei tanto, mas eu deixei na minha caixinha, falei assim, vou organizar isso. Em dezembro eu comprei vários livros, e aí eu fiz até uma carteirinha da leiturinha nutritiva. E, gente, eu achei que foi um resultado tão bom. As crianças que, às vezes, eu trabalhava com um livrinho, às vezes, foi, tipo assim, um resultado muito positivo. Acho que da historinha. Então, acho que tudo a gente tem que ir no nosso ritmo, mas pensando em onde e quando a gente vai pôr em prática. Porque no momento que teve o desafio, eu sabia que eu não ia conseguir, porque eu tinha outras coisas também. Mas eu falei assim, não, eu vou colocar em prática tal data. E eu coloquei.
Então é importante a gente ter esse planejamento também, que senão a gente se perde, senão a gente vai falar assim, um dia eu coloco, um dia, e quando que esse dia vai chegar? É igual a gente fala na missão da Meta Smart, que a gente fala da questão do sonho, né, e da meta, do alvo. Então a gente tem que programar esse passo a passo. Uhum. E é legal, você falando, Débora, tem uma questão na sua fala de tipo, nossa, o primeiro, né? Vou pegar um pouquinho ali no começo, da qualidade do atendimento. E eu lembro bem que quando você veio me contar, ela me mandou um direct até. Falei assim, Carol, preciso te falar, saí de 12 pacientes para 40, tô super feliz, isso e aquilo, né? Os atendimentos estão sendo muito legais, a adesão tá muito melhor, tô fazendo uns planos de acompanhamento. Mas eu vou dar uma parada em dezembro, vou fechar uns dias ali na minha agenda para poder organizar 2021. Por quê? Eu não quero que fique, é justamente isso, sabe? Não é só uma questão de mais paciente, de ganhar mais, de tipo crescer o nome, não é só uma questão do eu profissional, mas é uma questão de, ok, eu cresço, quero crescer, mas como eu cresço com qualidade para o meu paciente, sem perder isso, sabe? Sem perder, às vezes, ali um dia do aniversário para mandar um áudio, sem perder um momento que eu vou escutar um áudio dessa criança. E isso é planejamento, né, gente? Primeiro, assim, eu vejo algo bem genuíno mesmo, que é o querer realmente entregar o melhor para aquele paciente, não é um número, né? Não é um número. É meu paciente número 40, número 42, número 43. Não. É o João. E o João tem essas questões e eu vou dar naquele momento o melhor atendimento para ele, né? Quando eu estiver no pós-atendimento, também vai ser o melhor acompanhamento para ele. E como eu preciso me planejar para fazer isso para todos os meus pacientes e continuar crescendo. Às vezes não vai ser fazendo o desafio na hora que ele saiu, vai ser fazendo um pouquinho lá na frente, né? Sim. Então, esse planejamento sempre combinado com o nosso crescimento profissional e também a qualidade de entrega para os atendimentos vai fazendo com que a gente cresça. Porque imagina, antes atendia 3, 8, 12, aí de repente está atendendo 40, imagina se fossem 40 atendimentos melecas, que eu fico brincando, né, nas lives. Se fosse um atendimento meleca. Acabou, gente, isso dura um mês e aí nunca mais, nunca mais. Então, tem que ter, sim, esse cuidado no atendimento e o cuidado com o próprio crescimento, né? Imagina, ela ficou uma semana e pouco, não tenho certeza, né? Mas ela tirou um tempo ali para falar, sim, agora semanas. Não tem. Umas 2 semanas? Então, agora não tem agendamento. Não vou atender, né? Vou ficar sem, entre aspas, ali, ganhar essa semana. Sim. Por quê? Porque eu quero ganhar em 2021 para mim e para o meu paciente. Então, sempre, gente, alguém que queira florescer, né? Que a gente fala muito do florescer na nutrição materna infantil, não tem outro caminho que não seja olhar para a qualidade do que se entrega, né? Não tem como. Eu acho que não tem segredo no sentido de sempre o melhor para o paciente e uma estrutura em volta disso para levar esse meu nome como nutricionista materno infantil cada vez a mais pessoas, né? Essas pessoas também vão me ajudando. Então, para quem não pescou esse resumão do que ela contou, foi isso que ela falou. É um atendimento de qualidade, focado neles, e uma série de estratégias para ir crescendo. E várias dessas estratégias têm a ver com parceria com o pediatra, fazer um bom atendimento, tá mais no boca a boca, fazer um trabalho de divulgação no Insta, num grupo gratuito, que ela falou também, né, que tem. E isso vai virando uma bolinha de neve. Sim, esse grupo também, Carol, foi até uma ideia que acho que você deu no nosso grupo. E aí até uma ideia que você tinha dado, falou assim, tenta fazer, às vezes, se vocês tiverem com mais tempo, no início eu fiz até um pro bono para quem estava no grupo, quem teve interesse. E alguns pacientes que estavam nessa questão do pro bono acabou fechando consulta depois. Alguns pacientes que estavam desde o início nesse grupo acabam fechando. Por quê? A gente se torna como se fosse a nutricionista daquela família. Eles se identificam mais com a gente. Então, essa questão de identificar, de mostrar que a gente pode ajudar, acaba que a gente vai fidelizando mais essas famílias também. E esse tempinho que eu tirei, eu acho que é super importante também a gente pensar quando que a gente precisa tirar um tempo pra gente, sabe? Porque tava indo num ritmo porque aumentou muito, foi em 3 meses que teve esse aumento muito grande dos atendimentos. E aí eu percebi, falei assim, não, eu preciso dar uma respirada, organizar os materiais, porque eu também tô acabando meu mestrado. Eu falei assim, calma, deixa eu dar uma respirada.
E aí é importante a gente estar bem para a gente atender bem esse paciente também. Não adianta a gente ir para um atendimento pensando, você está escutando a criança pensando em outra coisa. Gente, a criança precisa estar 100% do tempo lá. E a gente precisa entender como que a criança está reagindo, porque às vezes a criança não te fala. Mas se ela fala alguma coisa, ela fecha a cara, ela curva um pouquinho o ombro, isso quer dizer alguma coisa. Então, você precisa estar 100% presente nesse momento da consulta e aproveitar o máximo que é. E aí, isso eu fui vendo também, que eu precisava, eu até aumentei um pouco o tempo da minha consulta, porque a gente precisa escutar essa família, brincar mesmo com a criança. Às vezes, o pessoal até fala assim, vai brincar? Gente, a criança aprende brincando. Então, muitas vezes, algumas crianças a gente explica nas ferramentas de forma brincando, a gente põe o chapéu do pirata, a gente faz várias atividades. É assim que a criança vai interagindo, porque se a criança for lá e ficar de braço cruzado, só escutando o que você está falando para a mãe, ela não vai querer voltar lá. E a mãe muito menos, porque não vai trazer resultado, né? Então, a gente tem que ter esse atendimento que encanta mesmo. E eu até falei para a Carol, teve um atendimento, a maioria das crianças eu passo como se fosse tarefinha, que é algumas ferramentas que a gente usa no coaching, eu pintando o set, eu acho que as crianças mais gostam, cientista da Nutri também, às vezes eu passo. E aí, teve até uma paciente que chegou em mim, que foi uma indicação de uma amiguinha dela. Aí, antes de acabar o atendimento, ela falou assim, tia, qual que é a tarefinha que você vai me passar? Eu quero igual a da minha amiga. Aí, Tipo, já chegou sabendo como ia ser, já sabia que queria a mesma tarefinha da amiguinha. E aí, tem criança, por exemplo, que tem uma paciente que eu tô acompanhando, um plano também de acompanhamento por 3 meses. Ela conversando, eu contei a historinha dela, da menina que não gostava, acho que de verdura, a princesinha, eu esqueci o nome da história certinho. É da princesinha, é a menina que não gostava de verdura. Né? Mesmo. Aí eu contei que o tomatinho crescia e tal, eu não sei porque eu contei que aqui na minha casa eu tenho uma cebolinha plantada e tem um girassol que eu plantei, quando a gente ganha do curso. Aí ela, tia... depois eu quero ver foto, ele brotou já? Eu vou te mandar, ele tá grandinho já. Tá grandinho? Ai, gente, eu tô doida pra ver o primeiro que vai florescer mesmo, né? Que algumas alunas plantaram, mas ele leva um tempo pra florescer, igual a gente também na carreira. Eu quero ver o primeiro que vai dar flor. Ainda não. Mas aí eu contei pra ela, tia, eu quero morar com você. Aí na última consulta ela falou assim, tia, eu vou te levar pra minha casa e você vai dormir no meu quarto, porque aí você vai ficar todo dia comigo. E na primeira consulta ela nem queria ir embora do consultório. Então eu acho que esse atendimento, quando encanta, quando envolve a criança, é muito melhor, porque a gente tem um resultado muito mais efetivo do que uma criança entediada, né? Então a gente precisa desse... Eu vou até fazer assim, ó, que eu vou mostrar pra vocês do que ela tá falando. Nossa, fiquei com uma careta ali. Mas tá vendo isso daqui, ó? Essa é Dona Ela Débora. mesma. Ó, sentada no chão com a criança. Não sei se dá pra ver direito, porque fica meio desfocado, mas ela tá com uma ferramenta de coaching nutricional aqui, que eu já reconheci, né? E não é uma ou outra vez, né? Não é, tipo, você vai vendo as imagens. Esse aí, ele levou um bolo pra mim no final do ano. Ai, que gracinha. Que a mãe tinha feito. E assim, você vai... aqui, ó, da formação, né? Seu certificado. Vou colocar aqui pra trás. Mas eu tinha visto uma aqui pra baixo. Será que eu vou achar aqui, ó? Ela no chão de novo, com as crianças. Sempre com esse envolvimento. Então, isso de tipo, tia Débora, vem morar comigo, né? Vou pra sua casa. Esse negócio, gente, tem a ver... Pra mim, sempre que uma criança fala isso, nossa, quero morar com você, quando é que você vai na minha casa? Ela tá falando assim, o seu atendimento foi tão legal... Aprender sobre nutrição foi tão legal porque a gente não tá brincando de qualquer coisa. A gente tá brincando com técnica, com estratégia, com ferramenta para que a criança possa atingir os objetivos ali que a gente tem com aquele atendimento. Então, que ela saiba mais sobre alimentação saudável, que ela leve isso para casa, né, e passe a comer melhor. E aí, essa brincadeira é a forma de acessar. E na hora que ele fala para mim, gostei tanto, significa... Nossa, foi tão legal aprender sobre nutrição que eu queria que você fosse para casa e a gente fizesse de novo, de novo, de novo, de novo. E eu acho que é justamente esse o nosso papel enquanto profissional, trabalhando com crianças, né? Que eles possam aprender que, poxa vida, que legal a alimentação. Achei que ela ia mandar eu comer isso, aquilo, né? Tira, não pode comer doce, tem que comer verdura que é horrível, que eu não gosto.
E eu cheguei aqui e foi tão legal. Nossa, mãe, vamos até fazer essas coisas daqui, porque, nossa, é legal, né? E E daí que eles começa a falam vir isso. isso. Eles realmente falam isso, Carol. Tem algumas crianças que falam assim: Nossa, é isso que é a consulta, tia Débora? Eu pensei que você ia ficar mandando e brigando comigo, que você ia tirar tudo que eu como, ou que ia me obrigar a comer, porque às vezes também já passaram por outros profissionais que não são, que não dedicam para atender essa área, que faz muita diferença. E eu acho que é importante a gente saber realmente o que a gente quer e para a gente nichar, porque é importante a gente fazer aquilo que a gente ama. No início eu tinha uma dificuldade, bem quando eu comecei, bem no início, que adultos começavam a me procurar. E eu falava, ai gente, eu não tenho paciência, será que eu vou atender mesmo sendo adulto? Eu falei assim, não, eu vou focar. Meu marido me ajudou muito nisso, ele falou assim, foca no que você quer. E aí eu Uhum. foquei. E aí eu comecei a nichar e eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu comecei a atender, eu não esperava que eu ia conseguir viver de atendimentos materno-infantil. Porque era a coisa que eu mais queria. É uma coisa que eu falo que eu faço não pelo dinheiro, eu faria de graça, mas eu tenho que pagar os boletos e tudo mais. Mas é Sim. uma coisa que não é uma coisa que eu faço pelo dinheiro, é uma coisa que eu faria tranquilamente. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Então eu acho que isso, a gente fazer o que gosta mesmo, faz muita diferença. E quando a gente vê esse resultado na criança, é muito, muito bom. E as Você não crianças. fica babando nos vídeos, nos Ah, eu depoimentos de fico! áudio, assim? Eu fico demais. Eles mandando os vídeos, os áudios. Ah, é muito bom. Eu acho que é uma área que quem gosta é uma área sem volta, Carol. E quando a gente Uhum. aprende como cativar, encantar essas crianças, eu acho que às vezes é isso que falta, sabe? Porque a gente não adianta saber mil e uma coisa, mas a gente precisa alcançar a criança para ela conseguir ter esse resultado, porque senão não vai adiantar. E a gente precisa envolver esses pais também. No início, eu tava focando muito na criança, cara. Acabava que gosto muito de criança e eu fui percebendo, acho que até uma das últimas aulas, de como a gente abordar os pais, que não adianta nada a gente também só trabalhar com a criança. Se os pais não tiverem envolvidos, não entender essa questão dessa mudança, também não adianta. Eu brinco, sento no chão, converso com a criança, mas é importante dar um feedback e mostrar isso para os pais como mudar. Porque também a criança não é responsável só disso. E foi uma coisa que eu fui construindo e trabalhando um pouquinho mais. Às vezes, dependendo do caso, até conversava separado dos pais. Por exemplo, eu fazia um encontro online se o pai não podia, estar num determinado momento. Porque às vezes o pai acaba não indo, mas não adianta jogar a responsabilidade só para a mãe. Precisa envolver todo mundo nesse processo. Uhum. E é legal você falar disso, porque acaba que a gente, né, como disse a Manola numa live que ela veio, a gente é tudo clubista. A gente fica assim, ai, as crianças são lindas, que delícia, né, trabalhar. E trabalhar com crianças envolve trabalhar com pais também, né? Lá a gente Sim. tem na formação, tem um módulo que é de coaching para pais. Então, como fazer com os pais, né, as ferramentas e tudo mais, ver parentalidade. Porque Uhum. ainda que a gente pudesse passar o dia inteiro com essa criançada, sendo feliz da vida, a gente não passa, né? Aquela criança fica num recorte de 1, 2 horas com a E gente, depois uma é vez com por o pai. semana. Então, tem que se trabalhar com os pais e ganhar essa habilidade também de entender que eu falo sempre que o trabalho com adulto, porque na graduação a gente acaba tendo mais experiências, ao meu ver, tanto em matérias, né? Quanto no fim, depois no estágio, como adultos. A grande maioria Sim, Você tem a um grande recorte maioria. ali que é Uhum. materno-infantil, mas é um recorte pequeno. Muito É um pequeno. recorte pequeno. Beleza, trabalhar com adultos é uma coisa, trabalhar com pais é outra. Não sei se você, Exatamente. né, sente essa diferença. Porque uma coisa era quando lá no estágio eu precisava atender num ambulatório e tudo mais. Porque Uhum. pra falar a verdade, assim, eu acho que eu fiz uns 4 atendimentos para adultos depois que eu me formei, mas também não mais. Mas assim, a diferença do trabalho de falar, olha, adulto, você precisa, né, disso, 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 é totalmente diferente de falar, olha, pai, olha, mãe, o seu filho precisa disso aqui e a gente vai precisar que você conduza dessa maneira. Então, Sim. aprender a lidar com pais é diferente de aprender a lidar com adultos. Eu acho que isso Sim. tem que ficar assim presente, né?
Eu acho que é super importante, a gente realmente. É até uma coisa que eu fui melhorando no final do ano. A gente precisa trabalhar com esses pais e também a rede que está envolvida, por exemplo. Tem uma criança que eu estou acompanhando de recusa alimentar que eu até envolvia a babá nesse processo, que a babá era a pessoa que mais ficava com a criança. Então não adianta só orientar a mãe. Se a babá não estiver envolvida nesse processo, não vai ter um resultado. Que não adianta a criança estar super engajada, a mãe está engajada, mas quem está com ela não está. Então, isso que eu acho que um ponto-chave também, para a gente não focar só na criança ou só nos pais. Tem que ser um conjunto dos dois, para ter um resultado efetivo, né? E eu acho que isso é super importante mesmo, essa questão. Uma, Assim, pode falar. uma coisa também, né, Carol, que eu comentei com você, que eu acho que é super importante, que no início eu tinha um pouquinho de medo de atender online. Eu falava assim, gente, mas como que eu vou fazer? A criança não vai fazer nada no online, vou falar só com o pai. E é isso que eu ficava com medo, de focar só em um e não focar na criança, que eu queria trabalhar com os dois. E recentemente eu tô atendendo um caso que a mãe fechou um plano semestral online. E aí a gente está trabalhando com ele, um caso de uma criança de 8 anos com uma obesidade muito grave, um caso de compulsão muito grave. E a mãe falou assim, olha, Débora, você é a última opção, porque eu já passei por vários nutricionistas, não tem resultado, já fez N dietas, a mãe também é uma mãe obesa. E aí, com o atendimento online, aplicando as ferramentas e tudo mais, a gente conseguiu um resultado tão bom, eu fiquei tão feliz no online, mesmo que às vezes eu tinha é um preconceito mesmo que a gente tem, né, Carol, do que a gente não conhece. A gente às vezes fala assim, não vai dar certo. Mas esse caso foi um caso que está tendo tanto resultado positivo que ele está melhorando essa questão da compulsão, ele está melhorando o peso. E além dele só melhorar, melhorando a família toda. E eu não passei um plano alimentar, sequer nem um esquema alimentar. Foi a gente trabalhando com as ferramentas, com o coaching. E ele tá melhorando tanto. E antigamente ele tava uma obesidade tão grave que ele não conseguia caminhar, que a perna dele ficava inchada. E hoje em dia ele tá caminhando todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. E aí tá dando certo. Conjunto com a pediatra também, né? Pra ver se tá tudo bem. Mas a mãe ficou tão surpresa e tão feliz, e isso que eu vejo nas mães, sabe? Elas ficam tão gratificadas que às vezes elas não conseguiram esse resultado em lugar nenhum. Muitas falam assim, olha, eu já passei por várias nutricionistas, às vezes tem até um preconceito de nutricionista também, porque fala assim, vai passar em nutricionista, vai passar dieta, o que vai resolver? Então, é importante a gente ver também, uma coisa que a gente aprende no questionário pré-consulta também, né, Carol? Já passou por nutricionista? O que ela já fez? O que a gente pode fazer diferente? Porque não adianta a gente fazer o mais do mesmo. A gente tem que pensar em como ajudar a fazer uma coisa diferente para dar certo. E sempre trabalhando. Eu acho que as ferramentas foram super, super vantajosas. E acaba que a gente tem, além das ferramentas, a gente começa a entender como trabalhar com essas famílias. As perguntas poderosas eu acho que são muito importantes. Além só dos atendimentos, eu comecei a aplicar essas ferramentas comigo mesmo na vida pessoal, sabe? Esses dias, eu tava conversando com meu marido, ele falou assim, você tá parecendo uma psicóloga conversando, porque ele tava contando uma questão do trabalho e tal. E aí foi, porque às vezes a gente fala assim, que pena. E aí, a gente às vezes fazer a pessoa raciocinar, nem precisa ser só no consultório. E às vezes a gente começa a fazer isso com a nossa vida também, pessoal, porque a gente começa a pensar, fala assim, no início eu pensava, nossa, eu tô com 8 pacientes, o que eu posso fazer para aumentar? E aí eu comecei a fazer de acordo com o que eu podia. Comecei a ter conteúdo, comecei a tentar fazer parceria, movimentar o Instagram. Eu até cheguei uma época a participar de grupo de Facebook também, para ver o que as mães falavam. Comecei a criar esse grupo meu VIP do WhatsApp. Eu comecei a ver o que eu podia fazer. Eu acho que é importante a gente pensar no que a gente tem hoje e pensar o que a gente pode mudar e esperar ter um resultado com calma. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu ficava assim, gente, não aumenta. E aí, às vezes, eu caçava paciente, falava assim, será que não vai dar certo? Mas hoje em dia, eu nem preciso fazer mais isso.
E eu acho que é esperar a gente florescer mesmo, né, Carol? Ter essa paciência de regar mesmo. E uma coisa que eu acho que eu até comentei no vídeo que a gente fez depois do curso, que eu acho que a Carol foi como se a gente colocasse um adubinho pra gente florescer mais rápido. Eu acho que é como se fosse isso, sabe? A gente vai florescer em algum determinado momento, se a gente se dedicar, se a gente se esforçar. Mas depende, às vezes, da velocidade, o quanto vai te ajudar nesse processo, né, Carol? Uhum, uhum. Quando eu vi o seu vídeo, que você falou assim do adubo, é bem como eu sinto mesmo, sabe, Flor? Porque eu acredito que a potencialidade já tá dentro de vocês, Sim. entendeu? Tipo, isso tava aí dentro já, mas às vezes mais embaralhado, às vezes sem uma ferramenta que pudesse ajudar a ir mais rápido, né? Às vezes faltando um pouquinho de realmente organização. Pode ser que Reestruturar. acontecesse, pode ser num longo prazo. Mas quando a gente consegue ter um material ali de apoio, ter um grupo todo, né? O seu grupo, eu vi, aliás, estou precisando ir lá responder vocês, mas quando eu chego lá, vocês já se ajudaram, né? Já foi. Aí tem as meninas que se ajudam. E aí você consegue começar a estruturar essas ideias, esses primeiros passos, e vai, entende. Opa, tem técnica aqui, tem jeito de perguntar. Entendi, nossa, faz muito sentido, mas só faz sentido porque aquilo tá dentro de você, né? Já estava ali. Então, eu acho que esse florescer, que eu falo tanto, as sementes são vocês. Tipo, não tem como eu mudar mexer em quem a Débora é, né? A Débora já estava ali pronta para impactar a vida das crianças. Estava precisando de um pequeno adubo ali para poder realmente vir e florescer. Isso é 2021, eu imagino que você já planejou que vai ser um ano ainda de muito mais coisa, né? Sim, a gente já tá com vários projetos aí. Uma coisa também, né, Carol, que você falou pra mim, uma coisa que eu tô pensando bastante, é que a gente também não pode focar só na consulta. A gente também tem que focar em outras coisas. A questão de cursos, eu tenho um curso, mas eu estou aperfeiçoando ele. Tem um projeto que eu estou como psicóloga também. Então, a gente pensar em outras coisas, não ficar pensando só em atendimento, atendimento, atendimento. Porque chega um ponto que se você for atender, eu conseguiria atender, por exemplo, todos os dias da semana, mas qual que seria essa qualidade? Então, às vezes a gente pensar em como a gente pode ajudar de outras formas também, né? E eu acho que é justamente isso. A Carol ajuda a gente a florescer mais rápido, porque às vezes a gente conseguiria até conversar com essa família, fazer com que ela melhorasse, mas quanto tempo às vezes a gente iria gastar para isso? E quanto tempo a gente conseguiria economizar? Porque às vezes a família não vai ter paciência para esperar tanto. Então, se a gente consegue adiantar esse processo, consegue atingir mais fácil essa criança, é muito mais fácil, melhor para a família também, né? Então, eu acho que isso é super bom. Eu falo de adulto porque meu marido ele é agrônomo, então eu pensei isso na hora. Eu falei assim, a gente joga o adubinho e cresce mais rápido. Mas eu adorei a analogia, que eu nunca tinha pensado por aí. E realmente, eu acredito, gente, que assim, vocês estão prontas, mas muitas não sabem por onde ir. Sim. E aí fica aquele negócio, né? Poxa, eu não consigo, eu não sou capaz, será que é pra mim? Mas eu sou daquelas que se uma fez, tipo assim, ó, se a Débora fez, né? Se a Andrea fez, se a Fer fez, todo mundo pode fazer. Todo mundo Sim. pode fazer, né? Mas a gente precisa entender para onde a gente quer ir. O que é que essas pessoas estão fazendo? Então, para mim, é riquíssimo, é riquíssimo. Eu agradeço demais todas vocês que estão vindo ao meio-dia aqui para contar as histórias, porque aprender o que outras nutris estão fazendo faz a gente entender, opa, olha só, olha essa ideia que ela passou, olha o que ela está fazendo, né? Aproveitar muito disso. E, Flor, quero aproveitar um pouquinho mais de você. Eu queria que você falasse dos seus planos de acompanhamento, que eu sei que o pessoal aqui tem super dúvida de como é que faz, porque o típico, geralmente, que a gente aprende é consulta com retorno, né? Sim. Consulta com retorno. Mas não é bem assim que a gente trabalha, né? Vamos lá, se um pouquinho diferente. Um pouco. Essa questão do plano de acompanhamento é muito essa questão da que eu falei. A gente não é só um nutricionista que vai atender de uma consulta. A gente é como se fosse uma terapeuta nutricional mesmo, para a gente acompanhar ao longo do tempo para trazer um bom resultado. E aí, no início, eu às vezes eu fazia, mas não era tão efetivo, porque eu não tinha muita noção. E aí eu comecei a fazer, estruturando planos trimestrais, encontros quinzenais, ou planos semestrais, também quinzenais.
Algum caso ou outro, eu até faria com uma frequência um pouquinho, não de quinzenais, às vezes 3 semanas, dependendo muito do caso, mas sempre tentava ser quinzenal. E aí, eu comecei normalmente eu oferecia para o paciente, se ele me procurava, se a mãe conversava, eu até falava um pouco, mas em alguns casos eu fazia consulta e depois oferecia o plano para a mãe de acompanhamento, mostrando o que a gente poderia trabalhar, o que a gente poderia fazer. E aí, a maioria fecha em torno de trimestral, alguns fecham semestrais, porque às vezes já vê que precisa de um prazo maior, igual esse caso que eu falei do online. Mas a maioria que fechava trimestral ainda está renovando para o trimestral novamente, porque vê que traz resultado. Tem uma mãe que eu estou acompanhando de um adolescente que é obeso, e aí a gente trabalhou isso com ele. A mãe mandou um áudio até chorando o dia que ele viu que estava perdendo peso, estava super orgulhosa dele, dela. Então, aí o que acontece? Nesse plano quinzenal, trimestral, que a gente faz a cada 15 dias, eu fazia essas consultas, tinha as consultas também. E além das consultas, eu também tentava oferecer outras coisas, por exemplo, algumas experiências para crianças. Às vezes a gente fazia uma oficina culinária online, às vezes eu mandava alguns outros materiais, tinha um suporte mais de perto, a gente criava um grupo no WhatsApp de toda a família, por exemplo, da mãe, da criança, às vezes se a criança já tem, né, o adolescente, o pai, às vezes precisa pôr a babá, a gente tem um vínculo mais de perto, enviava alguns materiais a mais para essa família. Então, tinha um suporte muito mais perto, já deixava todas as consultas agendadas. E isso dava uma cobrança dos pais mesmo de fazer, né? Porque já tinham fechado, já estava agendado. E também da criança. E a gente conseguia trabalhar muito mais de perto. Eu percebo, Carol, que não adianta a gente deixar mais do que quinzenal, não é tão efetivo, principalmente para criança. Porque a criança, ela lembra, ela quer estar perto de você. Para você continuar tendo essa cativação com a criança, você precisa estar de perto para conseguir envolver, para conseguir trabalhar. Se ficar muito distante, ela esquece, aí vai voltar e vai falar assim, o que eu vim fazer ali mesmo? E aí não vai ter um resultado tão bom. Aí eu sempre fazia quinzenal, a gente programava as atividades. E eu sempre tento, por exemplo, ver cada criança. Nem sempre eu uso uma ferramenta só, às vezes eu planejei uma, aí eu tento adaptar. Tem dia que eu já até levei, por exemplo, um sanduíche para a criança experimentar, porque tinha abobrinha e cenoura na massa, e a gente fez atividade científica da Nutri. Então, eu ia tentando adaptar de acordo com o que eu ia vendo, de uma forma bem individualizada, porque a gente precisa individualizar esse processo. E aí a gente consegue um resultado muito efetivo. Como eu falei, a maioria a gente acabou renovando para 6 meses, mas teve alguns que eu tive um resultado muito bom. Teve um menino, quando a mãe me procurou, ela falou assim que ele queria ser vegetariano. Ele tem 6, 7 anos. Aí eu falei assim, gente, mas já, né? Eu falei, tá, então vamos. Aí já, né? Eu mandei o questionário. Eu tenho umas, assim, que eram das escolinhas, que eles já vêm mudados de fábrica já. Oh, não quero comer bichinhos. Sim! Aí eu mandei o questionário e a gente foi entender que, na verdade, ele tinha visto um vídeo no YouTube que ele não queria comer carne porque os matadores que tinham matado os animais, tal. Mas, na verdade, ele não queria comer a carne em pedaços. Em carne moída e carne, tipo, numa torta, ele comia. E ele não queria comer verdura nenhuma, leguminosas nenhuma. E com esse plano trimestral, ele era um caso mais tranquilo. A gente conseguiu melhorar de uma forma tão efetiva. E no início eu falei assim, na primeira consulta eu falei assim, nossa, será que eu vou dar conta? Porque no início parecia um caso um pouco complicado, porque ele não estava relacionando tão bem. Mas como a gente fez a cada 15, ele foi se relacionando tão bem com o decorrer do tempo, que na última consulta, eu falei assim, olha, a gente pode manter só pra gente ir observando como que tá, de uma forma mais distante. Mas a mãe conseguiu fazer um monte de receitas diferentes. Ele começou a comer ervilha, começou a comer... Aí ele não comia muita fruta. Ele foi experimentar kiwi, ele falou que era a melhor coisa da vida dele. Aí a mãe tava ficando doida, porque kiwi começou a ficar muito caro. Eu falei assim, não, agora vamos tentar outra. E ele foi aumentando tanta variedade, de forma brincando mesmo. Fui pegando também o que ele gostava, por exemplo, no questionário pré-consulta, eu vi que ele gostava de Turma da Mônica, de algumas coisas, então eu tentava envolver isso. E aí eu acho que nesse plano é super bom, porque a gente vai ter uma renda fixa, né, pra gente, e também a gente vai conseguir ter um resultado melhor para esses pacientes. E aí eu tô
trabalhando mais com isso, porque eu acho que o resultado é muito melhor para o paciente e para a gente também. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar, né, desse jeito. Sim, sim. Volta até aquilo que eu falei, né, no começo, de tipo, tem sempre o lado do crescimento pessoal e profissional e do ganho para o paciente. Eu acho que, eu falo disso nas parcerias, né? Se na parceria você, o parceiro e a família não ganham alguma coisa, já não é uma parceria boa, porque todos os lados envolvidos têm que ganhar. Então, se só você ganha no seu atendimento enquanto profissional, ah, beleza, vou fechar um plano de acompanhamento aqui só porque eu vou receber um valor maior e minha agenda vai estar preenchida. Tá errado. Sim. Se for fechar um plano de acompanhamento só porque, né, só o paciente vai se beneficiar, tá errado também. Porque Sim. tem que ter os dois lados. Esse time envolvido, pai, mãe, criança, nutri, né, tem que ser sempre um crescimento para todo mundo que seja bom. E eu acho que, falei disso na aula de ontem, que os planos de acompanhamento, eles são um fôlego para a gente, pensando em fluxo de caixa, em organização, porque você sabe, o paciente ele vai voltar toda segunda-feira, a cada 15 dias, você consegue estruturar esse acompanhamento. Opa, como estava a segunda passada? Como está agora? Deixa eu ver as evoluções que foram. Quais foram as dificuldades? Ó, espaço curtinho, vamos trabalhar elas, né? E aí você vai conseguindo ver que eles vão evoluindo muito mais depressa. E tem algo também, Flor, que eu venho percebendo e que talvez daqui a alguns anos até as faculdades falem um pouco mais disso, porque eu acredito que ainda não é falado. Quando a gente trabalha com crianças, principalmente com crianças, com adultos também, mas principalmente com crianças, a gente precisa desse tempo para acontecer, né? A gente precisa desse tempo, porque é uma mudança muito grande dependendo do caso. Tem casos que, beleza, são mais pontuais, mas tem que ter esse acompanhamento. Gente, se a gente come café da manhã, almoço, jantar, lanchinho, mas sei lá quantos beliscos, várias vezes por dia, olha o quanto isso faz parte do nosso dia a dia. Aí, isso tem uma super influência na nossa saúde. Como é que um recorte de um único atendimento pode dar um resultado assim tão grande, né? Dá resultado? Dá. Daquilo que foi possível falar em uma hora e meia. Sim, exatamente. É isso. Mas eu acho que isso é super importante, Carol, porque a criança precisa do tempo dela. A criança, a gente não vai abrir a boca, enfiar a comida na boca e resolver o problema. Se resolvesse, não precisava ir no nutricionista. Então, a gente precisa trabalhar tantas coisas para a gente ter um resultado. E é importante. Eu sempre, na primeira consulta, uma coisa que eu comecei a fazer também, que antes, às vezes, eu não fazia, eu sempre explico para os pais, olha, antes mesmo de começar, de começar o atendimento, eu pergunto o que a mãe espera e eu falo assim, olha, em um acompanhamento, às vezes a gente não vai conseguir ter um resultado, a gente precisa de um acompanhamento a longo prazo, porque a mãe já vai entender que não é uma coisa pontual, que precisa ser a longo prazo. Então é importante a gente passar isso para a mãe também, porque às vezes não é culpa da mãe, às vezes a mãe não sabe que precisa ser a longo tempo, porque a ideia da mãe é que às vezes vai no nutricionista, pega a dieta, faz a dieta, emagrece. Então, a gente desconstruir isso na cabeça dos pais também é super importante. Explicar, olha, a gente precisa por conta disso, disso, disso. Eu penso a gente fazer isso, isso, isso com a criança, para a gente trabalhar tal e tal coisa. Até no grupo do Telegram, acho que é super legal, que a gente aprende muito com as alunas. A Nay, eu vi que ela fez um esqueminha tão bonitinho e eu aprendi muito, que a gente mostra isso para os pais também, para eles entenderem, ficar uma coisa mais palpável, não falar assim, vai fazer 6 consultas para a criança ficar brincando. Então, é importante que a gente vai brincar, mas a gente vai brincar por quê? O que a gente espera? Então, acho que é importante a gente falar isso também. Sim, e é justamente dessa desconstrução. Por isso que eu falo que talvez daqui talvez 50, 60 anos, não vai ser nem pra gente, né? Vai ser para uma nova geração aí de nutricionista. Pode ser que fique, que a mãe chegue no nutricionista e ela já saiba que, nossa, eu preciso de algumas consultas aqui para, né? Porque a forma de trabalho é diferente. E realmente, gente, se fosse uma forma de trabalho só de dieta, se a gente trabalhasse só assim, vem aqui, vamos fazer a avaliação antropométrica, né? Faz toda a anamnese, recordatório alimentar, esse é o diagnóstico nutricional. Então, a criança precisa comer isso, isso e isso, em tal horário, tal quantidade, tá aqui a folha e pronto. Se a gente fizesse só isso, aí sim, uma consulta resolveria, porque você não tem mais muito o que fazer depois. A próxima consulta é, comeu, não comeu? Ah, então vamos trocar X por Z, né?
Quando, na verdade, o problema não é o alimento ser X ou o alimento ser Z. O problema está envolvido com Sim, outras coisas. E é justamente exatamente. nessas outras coisas que a gente trabalha. Quem sabe, daqui a alguns anos, as pessoas vão chegar sabendo disso. Mas elas não sabem ainda, né? Elas não E a gente sabem. precisa falar para ela. Justamente. E precisa falar em atendimento, precisa falar lá na sua divulgação, precisa falar para parceiros, né? Porque as pessoas têm Sim. que entender que a gente tem um jeito diferente de fazer a nutrição, que é lindo, né? Lindo, lindo demais. Eu acho ótimo, mas, Carol, eu acho que é isso mesmo que você falou. É importante a gente passar isso. E tomara que daqui a um tempo todo mundo entenda isso também. Eu falo que se a gente passasse uma dieta, a criança seguisse e ponto, acabou, seria ótimo, seria fácil o nosso trabalho. Mas não é bem assim. É muito, muito, muito além disso. Então a gente tem que fazer um trabalho mesmo e os pais entenderem que não é uma dieta que vai resolver o problema deles. Sim, sim. Estamos no caminho, né, Flor? Estamos no caminho. Sim, sim, a gente está Débora, eu plantando. agradeço. E estamos colhendo já. Então, eu Sim, vejo já ó, em questão de cerca de 6 anos aí de formada, né? 6 ou 7, já não sei agora. 7? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 anos. Nossa, gente, vou fazer 10 anos de formada em breve. Mas não, aquela que fica perdida no tempo, né? Mas falou que tem 6 anos, já tem 8. Mas nesse tempo de formada, eu vejo como a nutrição, assim, ela vem mudando, né? E eu falo muito disso, da nutrição em si, dos próprios conhecimentos, mas essa abordagem mais para o humano, para o todo, pouco a pouco vem se construindo. E o que eu vejo é que a gente faz parte dessa construção. Então, que bom, sabe? Ter profissionais como você, o pessoal que está aí assistindo a gente, também as nutricionistas, que estão buscando por essa nutrição de mais resultado, mais acolhedora, né? É comer de forma saudável, mas também de forma gostosa, porque, sim, né? Senão a gente investia, se fosse assim, só nutriente, a gente investia na indústria, todo mundo tomava sim, umas cápsulas e estava pronto, pronto. acabou. Né? Mas não é isso. Comida é afeto, comida é poder desfrutar de um momento em família. E eu percebo que a gente vem numa leva aqui cada vez mais de nutris que chegam na Atitude de Nutrição que compartilham dessa minha ideia. E aí eu agradeço Sim. muito por você ter vindo, ter contado. Eu Obrigada a tô você. orgulhosa demais, demais de você. Você vai ver que seu girassol vai abrir as flores aí quando esses 40 pacientes virarem tipo 60, 70, mais o seu curso, que eu tô vendo um 2021 de muita expansão ainda para você. E eu Vai queria, vir assim, muita só para coisa. vai mesmo. Eu estou falando, né, para algumas das alunas, ó, em 2022 a gente volta e a gente vai fazer um comparativo de antes e depois, que esse tipo de antes e depois pode. Como era que você era em 2021 e no começo e como você está agora no começo de 2022. Que eu desejo que Vamos. seja assim, um ano super de florescimento. Mandem flores aqui para a Débora, por favor. Vários girassóis para a Débora. E para a gente fazer aquela arrematada final, assim, em uma frase, o que a formação em coaching nutricional infantil mudou para você? Se der para colocar em uma frase. Ai, eu acho, Carol, que uma. Ai, difícil uma frase, Carol. Eu acho que o curso, ele foi uma. Foi como se fosse um, um fôlego mesmo. Por exemplo, quando a gente está numa maratona, a gente está cansando, está desanimando, a gente não sabe mais o que fazer. E o curso veio para mim e falou assim: não, respira, você vai continuar, que você dá conta. Eu acho que é uma motivação mesmo, sabe? A mais. E eu acho que não tem como falar essa uma frase. Eu acho que veio tanto agregar que a gente aprende tanto. E eu acho que é muito além do que a gente espera aprender. Eu falo que no início eu falava assim, nossa, será que vai dar certo? Será que vale, às vezes, investimento? Mas eu falei assim, eu vou pagar parcelado, eu vou pagar no boleto e eu vou pagar de acordo com o meu suor, do trabalho, que vai dar certo. E deu super certo, eu consegui fazer. Então, eu acho que é muito... Não tem como ser só em uma palavra, Carol, em uma frase. Ah, Flor, eu agradeço muito sua disponibilidade. Estou Obrigada a vendo você. o pessoal aí mandando girassóis para você. De verdade, desejo que você floresça cada vez mais.
E pessoal que está por aí, às 18 horas, nós temos live de perguntas e respostas. Vou colocar a caixinha de dúvidas aqui sobre o workshop. Aula 1 e 2 já está no ar, como a Débora falou, aproveitem o conteúdo gratuito, né? Porque eu acho que tudo que está, os recursos que estão disponíveis para nós têm que ser aproveitados. E eu estou vendo que a Kelly está perguntando quando eu vou abrir inscrições para o curso, dia 25, que é segunda-feira. Então, o workshop é para vocês poderem conhecer mais a metodologia, entender como ela funciona. Se acham que gostam de mim como professora, se vão aguentar me escutar lá 45, 50 horas do curso, né? Se o marido vai escutar também, igual a Débora. Vai a família toda. A família toda. É assim mesmo, gente. Eu já vou avisar que é assim mesmo, porque a gente tem várias aulas. E aí, quem quiser dar esse passo, dia 25 eu vou estar com inscrições abertas. Flor, beijo Obrigada, pra você. Carol. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.